E falando em bem-estar, vamos agora então finalmente falar com o nosso convidado, o grandioso Celso Zimon. Já está no cenário aí, ele vai falar quanto tempo, que eu prefiro que ele fale, mas ele está no comecinho, desde o comecinho da plataforma também conosco, ainda quando tudo era uma ideia, né? Ele já estava aqui conosco, dando auxílio, conversando, trocando informações, trocando ideias. E a ideia hoje é que vocês conheçam cada vez mais sobre as técnicas dele, sobre o que ele oferece, sobre todo o conhecimento que ele adquiriu durante esses anos dele de prática, de estudo, conhecimento. Então a gente vai abordar bastante essa conversa aqui, porque ele é uma pessoa que traz um viés muito natural, né, das coisas, então o uso de matéria natural mesmo para vocês terem uma vida mais saudável. Então, vou convidar agora Celso Zimon para se conectar comigo aqui. Vamos lá, já chamei ele para cá. Ele já entrou aqui rapidamente. Boa noite, Celso. Como é que tá? Acho que tá sem áudio. Momento. Agora foi. Agora foi. Boa noite. Agora foi. Grande abraço. Boa noite. Como é que está hoje, nesse dia? Aqui tá calor hoje agora. Agora começou a voltar o calor para São Paulo aqui. Aqui ainda está um pouquinho frio, né? Você pode ver que eu estou ainda bem agasalhado, mas menos do que os dias anteriores. Olha, os dias anteriores foi complicado. E lá no sítio onde eu tenho, né, que eu faço os eventos, amanheceu geando nesses dias aí, branco, tudo branco. Lá chegou a menos 4 graus. Caramba! Nossa! Caramba, tá bem rigoroso, né? Foi dois dias, né? Desse quase inverno aí que a gente teve. Isso, foram 2 dias bastante com pico, né? De domingo para segunda, de segunda para terça. Aí depois veio diminuindo um pouquinho. Ontem ainda estava razoável. Hoje já está melhor, mas agora à noite caiu um pouquinho a temperatura de novo. Caiu um pouquinho de Mas novo. durante o dia já foi mais gostoso. Tá complicado, mas já tá voltando o calor. Eu sou uma pessoa que gosta mais do frio, né? Mas tudo bem, os dois me agradam. Celso, obrigado por ter topado conversar conosco. Já tinha um tempo que a gente queria fazer isso com você, já de conversar, de trazer mais esse conhecimento, né, seu, desses estudos, que foi uma coisa que me impressionou muito aqui no meu começo, na Aura Pura também, pelo seu conhecimento. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho para quem não te conhece ainda, né, que eu acho difícil, mas para quem não te conhece, agora é o momento de conhecer. Então pode se apresentar um pouquinho, quantos anos está nesse maravilhoso mundo, né? Fica à vontade. Tá joia. Eu atuo profissionalmente há mais de 25 anos na área naturalista de saúde natural. Porém, para a minha vida pessoal, isso começou já com os meus 14 anos de idade, ou seja, faz muito tempo, né? Eu até conto uma história no meu livro, eu sou autor de 5 livros, e Caramba! no meu primeiro livro eu conto a história de como tudo começou na minha vida relacionado à medicina natural, porque eu vou contar brevemente aqui, né, para não me estender muito. Não, pode se entender. Hoje é dia para conhecer tudo sobre você aqui. Legal. Eu tinha uma amidalite muito forte. Essa amidalite, que é uma inflamação na garganta, desde pivete, me levava quase todo ano para o hospital. Por quê? Porque os remédios convencionais que eu tomava, chegava a tomar antibiótico, anti-inflamatório, vitamina, às vezes resolvia, mas tinha ano que não resolvia. E aí essa amidalite era tão forte, tão grave, que ela tampava, né? Tapava aqui a minha garganta e eu não conseguia respirar nem engolir saliva. Era Nossa, como, Diego, era como se eu estivesse engolindo casca de vidro. Casca de vidro não, é pedaço caco de vidro. caco de vidro, né? Porque eu engolia, a inflamação era tão forte que ela literalmente ela sangrava aqui todo o meu processo, né, da garganta, laringe. Então, o que acontecia? Na hora que eu engolia a saliva, eu sentia aquele sabor do sangue descendo. E realmente saía sangue. E quando eu tinha mais ou menos 14 anos de idade, que foi o ápice, o que aconteceu? Me levaram para o hospital, porque a única coisa que me fazia voltar, quando era bem agudo, era uma injeção chamada benzetacil.
Alguém aqui já tomou Bezetacil? Fala aí no chat. Boa noite, pessoal do chat. Espero que vocês estejam tudo bem. Responde para mim de vocês aqui, por gentileza. Alguém que já tomou Bezetacil? Já tomou, Diego? Eu já, mas acho que só aquela primeira, né? Que a gente fica com a marquinha no braço. Não, Essa é outra, né? Bezetacil. Verdade. Não, acho que Bezetacil não. Bezetacil não. Tá, não, é aquela que toma Que fica a lá. marquinha outra. Eu confundo Isso, sempre o nome. são das vacinas regulares. A Bezetacil, alguém tomou? Responde aí no chat, por favor. É uma coisa gostosa, Diego. Um negócio assim. Mas alguém já levou a picada de marimbondo? Multiplica por 10. Aí essa daí eu já vou levantar a mão. Multiplica por 10. Nossa! Eu já tomei, misericórdia. Multiplica por 10. É mais ou menos isso, só para você sentir, Diego. Então, o que aconteceu com 14 anos? Aí o enfermeiro foi aplicar, só que eu não tomava uma, eu tomava várias. Não. Aí o enfermeiro aplicou um dia numa, outro dia no outro lado. Aí no terceiro dia ele falou para minha mãe, né? Aí ele começou a chorar. Aí minha mãe olhou para ele e perguntou: por que você está chorando? Ele falou: porque eu não sei mais onde aplicar no seu filho. Nossa. Dói muito, eu chorava, eu ficava horrorizado com aquilo. Só que eu apagava, né? Eu quase morri 2 vezes. 2 vezes eu apaguei. Eu vi o outro lado do paraíso. Então, se alguém aqui quer saber como é o outro lado do paraíso, pergunta para mim, porque eu sei. Eu vi o que tem do lado de lá. Aí eu falei, pô, o negócio tá feio. Eu vou morrer desse jeito, né? Eu saí do hospital, aí fiquei bem, obviamente me ajudou, né? Mas era uma coisa insuportável. Aí eu saí do hospital, imagina, com 14 anos. E é isso que eu fico. Às vezes eu sou meio chato, Diego, porque eu fico pé da vida com as pessoas. Aí quem faz tratamento comigo sabe que eu puxo a orelha mesmo. Porque o povo, até hoje, já passamos do ano 2000, o povo ainda não liga o que uma coisa tem a ver com a outra, não se liga de alimentação, com respiração, com qualidade de vida, com mentalidade. O povo até hoje parece que está na idade da pedra. Não dá para entender. Né? Então eu fico bravo às vezes com isso, mas é no bom sentido, é para as pessoas acordarem. Com 14 anos eu já me questionava, isso com 14 anos lá atrás, não era com 14 anos hoje que está tudo fácil na internet. Na época não tinha internet, mal tinha revista em banca de jornal. A banca de jornal era aquelas revistas tradicionais, pesadas, né, jornal, e acabou. Hoje na banca de jornal você encontra tudo, né? Até coisa para comer você tem lá. Antigamente não, era banca de jornal mesmo. Depois de um tempo começou a ter revista, né? Aquelas revistas antigas. Então você não tinha acesso a nada. E com 14 anos de idade eu comecei a questionar, poxa, eu faço tudo que os médicos pedem para fazer. Eu tomo todos os remédios que pedem para tomar. Eu faço isso, eu faço aquilo. Quase todo ano eu tô aqui de novo. Não tá fazendo sentido, né? Tem uma coisa errada. Né? O que está acontecendo comigo? Então, nesse dia, eu falei assim, pelo amor de Deus, me dá um sinal. Não, eu preciso saber o que está acontecendo. Uhum. Aí, milagrosamente, que eu não lembro exatamente como que foi, que faz muito tempo, né? Um dia eu estava em uma casa, que eu também não sei que casa que era. Eu sei que eu vi em cima da mesa uma revista. Tinha ali uma revista e na capa da revista estava escrito assim: mude a sua saúde mudando alimentos, pensamentos e respiração. Era uma coisa de louco. Tá? Hoje a gente entende isso. Né? Hoje isso não soa estranho para muita gente. Mas na época era uma coisa assim que não tinha nada a ver, era uma coisa totalmente de louco, louco mesmo. Só que eu falei, poxa, isso aqui está na capa de uma revista. Eu vou ver o que é isso. Eu comecei a folhear, achei o artigo, tinha uma página falando sobre hábitos alimentares, hábitos de pensamento, tudo aquilo que hoje a gente entende de pensamento saudável, eram os primórdios há 40 anos atrás, né? Era coisa assim que você nem entendia direito o que era aquilo. Eu falei, mas eu não sei, eu só sei que está doendo muito. Eu não quero mais passar por isso, eu quero saber o que esse povo está falando. E lá no artigo tinha assim, curso por correspondência, porque não existia internet. Sim. Curso por correspondência. Então você tinha que o quê? Mandar uma carta para eles, dizendo que você queria fazer o curso. Aí eles mandavam para você de volta os papéis para preencher, nisso aí já 15 dias já passou.
Daí um mês você estava com a sua inscrição pronta. Aí Para que você poder fazer o começava curso. para fazer um curso por correspondência. Aí você tinha que todo mês depositar lá no banco, né? Não tinha nada de internet, você tinha que ir no banco, pegar aquelas filas gigantescas. Eu já cheguei a ficar mais de 1 hora na fila para fazer um depósito. Nossa. Não existia caixa eletrônica. Caixa eletrônica é coisa moderna, gente. Na época não tinha caixa Não eletrônica. tinha, era Sem tudo. contar que nessa época eu ainda não trabalhava, então eu pedia dinheiro pro meu pai. Meu pai é militar, falou: o que você vai fazer com isso? Eu falei: pai, eu preciso fazer esse curso que é para minha saúde. Eu falava só isso. E com 14 anos, depois que eu vim a saber que aquele curso fazia parte de uma ordem iniciática hermética, ou seja, com 14 anos de idade eu já era adepto a uma escola de iniciação hermética. Olha só. Olha que interessante, né? Eu não sabia nada do que era aquilo. Mas eu, Sim, sim. mas eu sabia que tinha alguma coisa, eu senti que tinha alguma coisa. Então eu Uhum. falo para o povo de hoje, por que vocês não sentem o que está rolando, gente? Tem muita falcatrua hoje na internet, tem muita coisa estranha de tudo, tem coisa boa também. Mas a gente tem que começar a entender. Se eu com 14 anos me questionava, hoje eu tenho que falar para as pessoas, tem que dar uma aula de uma hora para ela entender que a água é algo extremamente importante. Até fiz essa Importante. live ontem, ficou até aqui ainda. Ó. Eu mostrei dos copos, né? Copos. Olha só. O que é isso, o que é aquilo. Eu mostrei ontem ao vivo na live de quarta, Na né? live. E aí tem que dar uma hora de aula para a pessoa pensar, eu vou ver, quem sabe. Eu acho que parece que faz sentido. Pô, com 14 anos atrás, há 40 anos atrás, É, eu já sabia que fazia sim. sentido. Eu só não tinha o intelecto ainda com a ciência, né? Mas eu sentia que tinha alguma coisa ali que precisava mudar. E aí eu comecei a fazer o curso, comecei a mudar a alimentação, fazer respiração, meditação, respiração da forma adequada, mudar a forma de pensamento. Era bem nos primórdios ainda do que a gente tem hoje. Hoje tem muita coisa na internet, né? Bastante. Hoje tem muita coisa, mas eram os primórdios. Então, provavelmente, eu fui um dos pioneiros no Brasil a entrar nessa vibe muito antes de ser moda. Era coisa assim que eram grupos fechados, isolados, né, que estava chegando ainda para cá. E aí, Diego, o que aconteceu? Eu praticando aquilo, 2 anos sem ter problema na garganta. Eu falei, Olha. uau, tá mudando, realmente o negócio está funcionando. Aí, no terceiro ano, eu tive uma amidalite, mas não precisei tomar injeção, os remédios controlaram. No quarto ano, não tive nada. No quinto ano, eu tive só uma gripe fraquinha. Depois, fiquei sexto, sétimo, oitavo ano. Fiquei uns 10 anos sem ter nada. Aí, o que aconteceu? Eu encontrava aqueles médicos que eu costumava. Olha, ganhamos um Ó, troféu. Estrela, muito obrigado pelo troféu. Aí eu encontrava aqueles médicos que. Por quê? Porque era assim, na época, não é igual hoje, que ninguém conhece ninguém. Né? Na época, era todo mundo se conhecia, cidade interior, e ainda mais que meu pai é militar, e me levava onde? No hospital Não, militar. militar. Então ali todo mundo conhecia todo mundo. Aí eu Sim. encontrava, ô doutor, tudo bem? Como é que você tá? Nossa, eu tô bem, eu encontrei isso, eu tô fazendo isso e aquilo. Aí eles falavam, não, isso não resolve para nada. É que você tomou remédio durante muito tempo, agora você se curou. Ficava assim. Ué, mas eu tava todo ano tomando aquilo e todo Tomando mundo e não estava curando. foi só eu mudar o negócio, resolver. Agora você vai falar que não funcionou nada? Eles ficavam assim, alguns ficaram até bravos comigo, davam risada da minha cara. Eu Olha, falei, que isso? Claro, eu não tinha base nenhuma, eu só falava aquilo que eu fazia, mas não tinha base nenhuma. Aí eu falei, eu preciso estudar mais isso aí. Aí eu fui crescendo, obviamente, tinha minha formação, eu trabalhava em outra área, eu trabalhava em área de aviação militar, cheguei até a trabalhar com satélites de espionagem, caramba. armamento secreto, tá? Que é a minha formação eletrônica de base, então eu trabalhava nessa área, só que eu estudava para mim, fiz filosofia, saúde, porque eu queria, eu estava em interesse em mim. Até que Sim. isso, aí começaram, depois de 10 anos, começaram a vir os primeiros cursos no Brasil. Aí que eu fui começar a entender o que era naturopatia. E lá estava eu fazendo, estudando. E aí a coisa aos poucos foi virando. Eu comecei a me Uhum. especializar tanto, e as pessoas gostar tanto dos atendimentos, que aquilo virou e se tornou a minha profissão. Né? O restante eu deixei totalmente de lado, não trabalho mais nisso, porém me deu uma base, porque hoje, além
de ter a minha área de naturopatia, dos meus atendimentos, eu também crio produtos, eu também tenho outras atividades, que aí eu uso meu conhecimento de eletrônica, eu uso meu conhecimento, né, que é um conhecimento mais técnico associado com o conhecimento da saúde natural, até mesmo com a base científica. Então, hoje eu consigo mostrar para uma pessoa, através de base científica, o porquê que um floral funciona, o porquê que um aterramento, que é o ground, né, o famoso ground, dá certo. Por que a água é importante? Aí eu mostro esses exames que eu mostro aqui para as pessoas, né? Por que a pessoa precisa ter uma água? O primeiro passo da saúde, água. Se você não tem água boa, esquece. Pode esquecer que já era. Até eu vou explicar isso. Eu sei que algumas pessoas já me ouviram falar isso, mas é importante, Diego. Não sei se você ouviu. É mais ou menos assim. Qual que é a menor partícula do nosso corpo? Não é a célula? Menor partícula representativa. A gente sabe que Ativa. dentro da célula tem Seu outras. átomo, né? Sim. Mas a menor partícula representativa do nosso corpo de um órgão é uma célula, né? Eu imagino aqui essa célula, tá? Onde ela está? Ela está ali parada no vácuo infinito? Não, ela está num meio chamado meio extracelular, que são os líquidos. Então a célula está num líquido. O nosso corpo, 70% do nosso corpo, e as células estão embebidas por isso. Então imagine que uma célula é um peixinho dentro do aquário, tá? Então vamos lá. Vou colocar o peixinho aqui, ó. Isso aqui é uma palheta de guitarra que eu gosto de tocar também. Ó, eu coloquei o peixinho lá dentro. Então faz de conta, ó. A célula tá ali, tá? Então o meio que está aqui, a água, é exatamente a representação de uma célula. Agora imagina se eu coloco esta célula, esse peixinho, nesta água que está amarelada. Isso aqui é um reagente que eu coloquei que está contaminado. O que vai acontecer com o peixinho? O peixinho morre. Morre. Ou se não é tão contaminante assim, ele fica, sabe, ele fica meio de triste, ele nada devagarzinho, porque não tá legal para ele, né? O meio que ele vive não tá adequado para ele. Então as nossas células, Diego, são assim. Se você não favorecer o meio, para os seus peixinhos estarem pulando, saltitantes, alegres, ele vai ficar mais ou menos. E o que é 1 trilhão de células, mais ou menos? É uma pessoa com depressão, é uma pessoa com crise, é uma pessoa com uma doença. Então, dependendo de onde essas células estão doentes, estão tristes, vai se alojar, vai formar uma doença. Sim. Então, adianta você investir em plano de saúde, médicos, terapias, remédios, suplementos de primeira linha. Claro que isso é importante, não estou falando que não é. Mas adianta você fazer tudo isso se você vai jogar o suplemento nesta água aqui, suja. Não vai dar certo. Vai jogar dinheiro fora. Exato. Então, a base da saúde, Diego, é primeiro ponto. Não é só isso, é a água. Como já dizia Sócrates, olha quanto tempo lá atrás, o filósofo Sócrates, né? Ele já falava, eles já pensavam nisso. E hoje o povo não está pensando nisso. Isso que eu acho louco. Já passou 4.000 anos e parece que o povo está ficando burro. A saúde não é tudo, mas tudo é nada sem a saúde. Tá? Então, essa é a base do que eu aprendi, a base da saúde, e é isso que eu passo para as pessoas. Eu até falo, a gente não. Quem quer saber de saúde não precisava nem falar de mais nada. Enquanto você não tem na sua casa hoje um sistema purificador, né, de água, um super filtro que vai deixar o pH razoável, eliminar bactérias, eliminar um monte de coisa que tem na nossa água hoje, você não vai ter saúde. Não tem jeito. Né? Então essa é a base. Desculpa aí se eu falei muito, mas foi... Não, mas eu acho que tá super interessante, porque realmente é muito importante, né? Às vezes a pessoa quer começar alguma coisa, quer... Opa, tô recebendo aqui, estamos recebendo os presentinhos da Marta aqui. Obrigado, Marta. E é realmente isso, né? Eu acho que tudo tem um primeiro passo, né? E às vezes, nesse caso, pelo que eu entendi, é o passo mais importante, é o primeiro passo mesmo, né? Como você disse, se esse passo não está muito bem... Isso. Eu comecei mudando naquele curso que eu fazia por correspondência. Primeiro mudei a alimentação, mudei a respiração, mudei pensamentos, né? E aquilo me deixou muito bem, só que eu sentia que faltava ainda alguma coisa. Depois que eu comecei a me especializar,
eu comecei a ver, comecei a estudar fitoterapia, geoterapia, isso, um monte de tipo de terapia. E aí, depois de muito tempo, eu falei, mas peraí, tudo isso só vai funcionar bem, e por isso que eu sentia deficiência de alguma coisa, se o meio em que meus peixinhos vivem estiver bom, senão não vai dar certo. Porque o peixinho, Sim, ele come e excreta, ele come e excreta. A nossa célula faz igual, ela come, ou seja, ela é nutrida pelos alimentos que nós colocamos para ela, e ela também excreta. Então, a água tem que estar sempre limpa, renovada, para levar embora a sujeira, que é o detox. O sim, povo não faz detox. Quando faz, faz mais ou menos, e não toma uma água boa. Agora, imagina aqui, ó, essa água já está contaminada. Imagina que se eu vou jogando mais água contaminada, ela fica a gente vai ficar uma piscina contaminada. Aí vem envelhecimento precoce, rugas, cabelo caindo, pele fraca, unha quebrando, vem todo tipo de problema. Você alojamento de toxinas no fígado, nos rins, aí começa a vir pedra renal, crise disso, crise daquilo, tudo porque começa com um simples ato. Você não investiu numa água boa. Ah, mas a água que chega, ela é padronizada, ela é atestada, é água potável. Tá, uma coisa é a lei, outra coisa é a verdade. A gente sabe que a lei nem sempre corresponde com a verdade. E sim. ainda mais que se a gente for analisar biologicamente por microscópio, e isso a gente faz, o que está dentro da água, meu amigo, a água não é potável. É. É impressionante o que tem. E eu, como já moro no interior e eu tenho sítio no mais interior ainda, eu tomo banho de água mineral de mina natural. Quando eu vou para a cidade de vocês, Diego, São Paulo, o cheiro que desce da Ah, água que se toma banho em São Paulo, para mim já é horrível. Eu sinto, sim, pele gruda. Vocês não sentem mais, mas é, vocês ficam se intoxicando o tempo todo. Até o cheiro da água, é a diferente. densidade da água, né? Aí a água a gente entra em vários aspectos: água viva, água morta, água dura, água mole. O que é tudo isso? Parece uma loucura, mas simples. É o peixinho. Se você tiver uma água com peixinho ali, uma água saudável, o peixinho vai ficar vivo. Se não tem, o peixinho vai ficando doente. Vai, E quanto exato. mais tempo passa dessa água suja, intoxicada, é que vão vindo os determinados problemas de saúde. E pode ver, cada dia mais. Não está diminuindo, Diego. É, Nós avançamos, já passamos do ano 2000. Vai lá nos hospitais, vai ver as reclamações, vai ver as cirurgias, as mortes, os remédios, as doenças. Está piorando, não está melhorando. A gente né? está vivendo mais. A gente tem mais condições, sim, a gente está vivendo mais. De Mas o que estender a adianta, longevidade, mas não de viver com qualidade. que adianta viver mais, mas gastando com remédio o tempo todo? Exato. Né? Alguém falou alguma coisa aqui. Hoje encontrei um fã do Celso. Ela gostou muito do tópico de saúde que o Celso fez. Ah, sim, é verdade. Hoje teve uma conversa com uma usuária aqui da plataforma e ela falou bastante, que ela gostou bastante dos tópicos que você traz, porque realmente com tanta veracidade essa informação que realmente, né, a parte da água, quem gosta de história, quem já estudou, qual era o jeito mais fácil de você dominar uma civilização? Era ou cortando o recurso de água que eles tinham, né, na época muito antiga, ou até envenenando os poços, que aí as pessoas ficavam doentes, ficavam Exato. abatidas, e que recurso que aquela cidadezinha, né, aqueles pequenos camponeses iam ter de se defender se eles não estavam bem de saúde, né? Então o pessoal fala, mas ele tá falando de água aqui, hoje a gente tem água no mercado da Nestlé, tem da Bonafont, tem de não sei o que lá, como pode não ser uma água boa, né? E eu acho que essa é a pergunta que você deve mais escutar, né? Como que eu sei qual água é boa, como eu não sei que água não tomar, né? Porque precisa de um conhecimento, que mesmo como você falou, a lei é uma coisa, mas na hora do vamos ver é diferente, né? Como a gente identifica o que é uma água boa, o que não é? Diego, infelizmente, não tem mais água boa para você comprar, tá? Não tem, Tá. não tem. Eu digo isso com certeza pelo fato de que nós analisamos, tá? Quando eu digo nós, é um grupo de pessoas Brasil e
Europa, nós temos microscópios de análise bacteriana, laboratorial, e nós fazemos análise até de águas, aquelas águas caríssimas do mundo, da melhor fonte, da fonte mais pura, que está ali super lacrada. Águas de teste de laboratório, todas estão contaminadas. Até água por osmose reversa, ou seja, você pega a água, faz um processo de osmose reversa para tirar todos os toxina. nutrientes e toxicidades, você vai analisar, ainda continua contaminada. Ou seja, então a gente não tem mais uma água pura hoje em dia. O que a gente precisa é limpar o máximo possível dessas toxinas, do cloro, porque o cloro é terrível para o nosso corpo, tá? Matar bactérias, e um filtro que consiga retirar. Olha o que a nossa água tem. Inclusive, eu tenho uma matéria que saiu semana passada, se não me engano, foi naquela revista Metrópole, que está assim, foi encontrado níveis altíssimos de remédios e hormônios na água do Rio Tietê. Não. Né? Tá, níveis altíssimos. Agora imagina, isso tudo está circulando por aí. Claro que vai também para processo de esgoto, né, que está mal feito. Mas isso vai tudo para o lençol freático e vai contaminar de volta a água que a gente bebe. E o hormônio não tem os filtros que existem nessas estações de água de abastecimento das cidades, não tira nada disso. Tá? Eles só colocam cloro e flúor para fazer o controle microbiológico, que é para não expandir algas e não ficar aquela água verde. Mas o resto fica tudo ali. E ninguém fala sobre isso. Tem uma TV no Sul, eu tenho a matéria, a reportagem, de cada 4 cidades, uma está contaminada, ou seja, 25% contaminada, porque é agrotóxico, é um outro assunto. Então, se a gente começar a juntar tudo, a água está um caos. Por isso que os hospitais continuam lotados. Então, o que hoje eu indico? Isso é uma coisa que eu faço, eu tenho há 15 anos. Eu encontrei uma tecnologia japonesa que eles produziram e produzem no Brasil filtro, inclusive tiveram estudos na Universidade de Maringá. Tá? Eles fizeram, é o único filtro hoje no mundo que mata 99,99% de fungos, bactérias, protozoários, micro-organismos, que usa várias tecnologias, retira pelo menos 80% desses hormônios, desses remédios, agrotóxicos, pesticidas, e ainda magnetiza e ioniza a água. Então, esse é o filtro que eu cheguei e que eu uso há 15 anos. Tá? Quando eu encontrei, conversei com eles, conheço o pessoal, é uma tecnologia japonesa. E aí, esse é o que eu uso, esse é o que eu indico. Inclusive, a gente até tem esse filtro no site também para vender. Tem? Já mandei até para o Japão. Olha só, é tecnologia japonesa. E você importou para lá. Mas eles não estão produzindo lá, eles vieram produzir aqui. Caramba! Olha que interessante, né? Já mandei até para lá, até para o Japão, já mandei muitos desses filtros, né? Caramba! Então, como funciona esse filtro, Celso? É um filtro, simplesmente. Aí você pega a água de abastecimento, que vem da rede, né? Cada um pega da rede que tem, a rede de abastecimento, coloca em cima dele, na parte de cima, vai passar pelos elementos filtrantes, que são esses aqui, são várias camadas, isso aqui simula a terra, né? Porque a água ela vem da terra, na água ela vai passar por tudo isso aqui, então simula o efeito da terra mesmo, do movimento terrestre. E aí ela sai uma água pura, que essa é a diferença, uma água amarelada, né, toda cheia de cloro e impurezas, e uma água pura. É a mesma água, essa água aqui passou pelo filtro e saiu isso aqui, ó, né? Entendi. E saiu isso aqui. Então é no mínimo, isso é o mínimo que a gente tem que ter. Está lá na própria caixa d'água mesmo, é isso? Não, não? Você pega a água que vem da caixa d'água e joga nesse filtro. Né? Entendi. Você pega a água da torneira e joga no filtro. Joga no filtro. A praticidade é essa. Você pode usar água. Porque não tem. Hoje é difícil ter água boa. Né? Como eu falei, você precisa ter um filtro bom, que vai retirar o máximo possível disso. Então você pega a água que você tem na sua cidade, que você recebe na sua cidade, coloca no filtro, aí ele vai produzir para você uma água de altíssima qualidade. Entendi. Eu tenho sorte que eu trago a água do meu sítio, da fonte mineral, e mesmo assim eu passo pelo filtro, tá? Mesmo assim eu passo. Lá não, lá no sítio a gente bebe de lá puro da fonte, beleza. Mas quando você coloca uma água dentro de uma garrafa de plástica,
ela começa a morrer, ela começa a perder a propriedade magnética, tá? Porque a Terra tem magnetismo. O magnetismo é o que ativa as células. Então vamos lá voltar para o peixinho. O peixinho está aqui, tá dentro de uma água boa. Mas o peixinho tem que ter vida. O que dá vida para o peixinho? É eletricidade. É eletricidade. Então, e da onde que vem a eletricidade das nossas células? Vem da nossa alma, que a alma, quando vem para o corpo, é que tem essa eletricidade. Mas o que mantém a eletricidade das células além da alma? É a natureza. A natureza abastece o ser humano com eletricidade, especialmente quando ele pisa no chão, os pés no chão. O que o ser humano hoje faz? Esqueceu da natureza e não pisa mais no chão. Então o ser humano vai o quê? Vai envelhecendo precocemente, vai tendo doenças precoces por causa de tudo isso. Claro que quem se cuida consegue sobreviver mais, porque a gente tem condições de sobreviver mais e melhor hoje. Mas é quem tem essa informação, é quem se cuida, quem cuida do seu primeiro princípio biológico, a água. Com certeza. Com certeza. E até tinha, não sei se era mito, nunca fui muito atrás, que era perigoso você deixar uma garrafa de água de plástico dentro do carro, por exemplo, e esquentar dentro daquela garrafa convencional de mercado, né? Porque parece que quando esquentava, jogava algum resíduo dentro da água, era perigoso. Nunca fui muito atrás dessa informação. Não sei se você já ouviu falar desse... Sim, não tem como... Para quem estuda água, esse é o primeiro ponto. Existe um hormônio chamado xenoestrógeno. Esse xenoestrógeno é um hormônio liberado pelo plástico aquecido. Quando você aquece o plástico, ele libera uma substância, né, que tem várias características bioquímicas, mas que o nome popular é o xenoestrogênio, né, xenoestrógeno. E esse xenoestrogênio, ele imita células femininas, hormônios femininos. E isso, inclusive, é tido como conspiração, teoria da conspiração, porém não é. Aí quando você começa a tomar muito hormônio feminino sintético, na mulher começa a aumentar problemas de câncer, próstata e útero, e o homem, além de... a mulher, próstata, não, desculpa, câncer de mama e ovário e útero, e no homem câncer de próstata e a feminilização sem ser natural. Existe o homem que é afeminado naturalmente, amém. Sim. Mas existe aqueles que começam a ter problema, inclusive começam a ter peitinho, e eles são homens. Mas da onde está vendo essas características femininas? Do xenoestrogênio, que está alterando a biologia. Isso é fato, tá? Isso não é brincadeira, isso é fato. Só que no mundo moderno, não querem que isso seja divulgado como evidência, porém é uma evidência. Então a gente não sabe se há interesses por trás disso ser proposital ou é só para não haver um colapso financeiro no mercado. Porém, o fato é fato, tá? Sim. O fato é fato. Caramba. Então, eu ouvia que tinha realmente esse problema de aumentar a propensão de câncer, né, tanto no homem quanto na mulher, mas não sabia tão a fundo o que era, o que significava, né, então é bem mais fundo do que eu imaginava, na verdade, bem mais complicado, né. É grave, né. Isso só um hormônio, porém hoje tem muito mais, tem vários tipos de hormônios já sendo lançados nas águas, tem vários tipos de intoxicação e também intoxicação de agrotóxicos, agrodefensivos, que entra, enquanto as grandes plantações estão lá fazendo aquele bombardeamento de agrodefensivos, que de defensivo não tem muita coisa, mas por isso que é chamado agrotóxico, né? Aquilo vai para o solo, vai para o lençol freático e chega até nós, já, por alguma forma. Entendi. Caramba. Então é sério, o assunto água é muito sério, meu amigo. Às vezes eu sei que tem muita gente que às vezes fica meio bravo comigo, mas é no bom sentido, que eu falo, adianta você ficar aí fuçando na internet um monte de dica para fazer isso, até para pele, cosmético, né? Se a sua célula, se o seu peixinho estiver nessa água aqui, você vai passar cosmético aqui, vai intoxicar mais ainda. Ou então é só aquele efeito superficial, né? Passa uma semana, você já tem que fazer tudo de novo. Porque não houve profundidade, as suas células não captaram aquilo. Então, quando você tem um meio ambiente interno, aquoso, limpo, aí sim, aí você passa um creminho na pele, ele vai fazer um efeito melhor, aí sim, tudo aquilo que você fizer vai ajudar.
Mas não adianta você fazer só o externo, você tem que começar pelo interno. Tem que fazer o básico, né? Porque não adianta deixar o básico de lado para fazer o avançado e passa ácido retinóico e não sei o que, e não sei o que lá, porque não adianta, o básico não está sendo feito, né? Por dentro você está intoxicado, então não vai adiantar muita coisa, né? Isso é É. bem As interessante. peles mais bonitas que eu já vi, as pessoas falam: Nossa, o que você faz? Nada. É, Eu só eu cuido, né? Cuida-se somente do básico. É você fazer um bom detox, é você ter um bom filtro, tomar uma boa água, tomar clorela, espirulina, tomar própolis, vitamina C, aí sim, porque isso tudo vai ajudar. Sucos amargos, chás amargos que vão fazer um detox do fígado. Então, a pessoa que cuida disso, ela vai estar já com a pele boa. E qualquer coisinha que ela passa vai brilhar 2 vezes mais do que aquela que está carregando de é, coisa aqui, né? com certeza. Ah, mas bem interessante. Acho que é um papo realmente que você falou, é um negócio sério que a gente acaba não conhecendo, né? Porque não tem tantas pessoas falando disso realmente. Você vai ver um monte de gente falando sobre milhares de técnicas e remédios milagrosos, mas não da parte mais básica, né? Que é uma coisa que todo mundo tem acesso, né? Imagina uma coisa comigo aqui. Ó. Todo mundo vai entender e vocês nunca mais vão esquecer disso que a gente falou. Você pega um barco, tá? Imagina, você pega um barco e vai navegar com o seu barquinho naquele rio de águas transparentes, né? Bonito, flutuando ali em cima. Você vê o fundo, né? Você vai, ponto A, você vai até o ponto B, tranquilamente você chega, ok? Vamos supor que você esteja no barco transportando alimento que você vai levar para quem mora aqui desse lado, tá? Então você está aqui e vai levar alimento para quem mora aqui. Você entrou no barco, pegou alimento e mergulhou, e foi, chegou aqui feliz da vida. Fez o seu processo. Agora imagina aqueles rios poluídos, Tietê, cheio de galho, cheio de sujeira, aquela água lodosa, que o barco não desliza, você tem que remar e tem lugar que você vai ter que fazer força, às vezes você vai ter que descer do barco para pular um tronco que está ali no meio. Se você conseguir chegar ali, amém. O que vai acontecer? Talvez você consiga levar um nutriente para aquela pessoa e talvez não, ou vai demorar muito. Então aquela pessoa vai passar fome, certo? Imagina Sim. isso nas suas células. Tem várias células, os nutrientes precisam chegar na célula. Se a água tiver beleza, chegou ali e alimentou. Mas se a água está intoxicada, a sua célula vai passar deficiência de oxigênio. Célula com deficiência de oxigênio por muito tempo significa câncer. Então, o que eu estou falando aqui é mais sério do que a gente possa imaginar. Não, com certeza. Com certeza. Com certeza. Acho que dá para essa analogia acho que fica muito mais claro para as pessoas também, né? Inclusive para mim ficou mais claro ainda do que já estava, de que realmente é como funciona, né? Não tem o que pôr nem tirar. Acho que a explicação, a analogia foi colocada pontual, assim, realmente para E aí, completar. e a coisa pior ainda, imagina a pessoa que você vai levar no seu barquinho os alimentos. Vamos supor que está programado para você chegar, você saiu 1 hora de viagem até chegar ali, tá? Só que aí a pessoa está lá, feliz, sabendo que vai chegar daqui 1 hora, vai chegar o alimento. Vamos supor que você leve 2 dias para chegar aqui, ao invés de 1 hora. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai passar um dia com fome, no segundo dia ela vai estar estressada, nervosa e chateada, Sim. ok? Imagina 1 trilhão de células sem alimento, nervosa, estressada, chateada. O que Acabou. acontece? Vira uma coisa emocional chamada depressão. E às vezes a pessoa vai falar o quê? Nossa, acho que eu estou com encosto, tem alguma coisa em mim, eu não sei o que está acontecendo. Aí ela vai achar que é um problema espiritual. É, E pode ser que seja, mas normalmente as pessoas estão intoxicadas. E uma célula intoxicada, ela passa deficiências, ela não vai nutrir o cérebro, não vai oxigenar o cérebro dela, o pensamento dela vai ficar limitado, ela vai achar que está com um problema espiritual. E não é. Pode ser só um problema básico de água. de água. Às vezes a gente sabe que existe, mas às vezes não é. Claro.
né? E aí essa pessoa vai fazer isso, vai fazer aquilo, e nada vai dar certo. E vai no Pai de Santo, e vai na igreja, e vai rezar, e vai orar, e vai fazer macumba, e vai tirar tarô, e vai fazer tudo, e não vai dar certo para aquela pessoa. Porque às vezes é só o básico. Às vezes vai dar certo porque era espiritual, amém. Mas muita gente, a gente sabe que ela procura, procura, procura e não acha, porque não era aquilo, era outra coisa. É. Principalmente se é uma pessoa que estava tomando muito remédio, né? Eu acho que remédio mesmo, né? Então, qualquer coisinha, por exemplo, para dar uma dorzinha de cabeça, já manda uma aspirina 100 miligramas de remédio. Uma dorzinha pequena, assim, que às vezes você pode, vou descansar, vou tomar um banho, né? Fazer umas medidas mais naturais, né? A pessoa já vai e toma remédio. Qualquer coisinha, nossa, deu um embolamento no estômago, já toma 5 Eno. Né? Então aí o corpo vai ficando intoxicado, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Então a base da saúde é a água, a base da nutrição são alimentos naturais, né? O homem sempre viveu com alimento natural, que é aquele não processado. Então você tem que tirar da sua vida alimentos processados e passar para o alimento mais natural possível. Aquilo que Deus criou. Simples assim, não precisa inventar história, não precisa inventar dieta, não precisa inventar nenhuma loucura, não precisa ficar fã de fazer X, Y, Z. Você só precisa comer aquilo que Deus criou, criatura. Só isso. Tá? Isso é o mais básico de tudo. Eu vejo pessoas brigando por tipos de alimentação, é vegano, é vegetariano, é crudivorista, é não sei o que lá, é carnivorista, qual que é melhor? Isso é tudo loucura. Tudo é loucura. O certo é come o que Deus criou, aquilo que te faz bem. Eu quero comer isso e não quero comer aquilo. Amém, tá tudo certo. Come aquilo para você. Você vai ver que não vai acontecer nada. Olha as fotos, os vídeos de 50, 60 anos atrás das pessoas que tinham na mesa arroz, feijão, ovo, carne e salada. Não tinha obeso. Era um ou outro. Um ou outro. A pessoa tinha na mesa arroz, feijão, carne e salada. Só. Hoje a gente tem um monte de coisas, supermercados com variedades e quase tudo plástico, enlatado, encaixado, guloseimas criadas. Um docinho é gostoso, mas um docinho natural, feito de uma fruta, de um sorvete mais natural possível. Hoje não, hoje é tudo cheio de química, cheio. Então toda essa química, para nunca ninguém esquecer, olha a cor da água amarela em relação a essa aqui, e já não está mais tão amarela, porque eu já diluí com essa aqui, mas ela estava hiper amarela. Mas o certo é isso aqui, ó. O peixinho está ali, bonitinho, nadando lá dentro. Então pense no seu peixinho. Se você não gosta de você, quem estiver ouvindo, se você não gosta de você, goste dos seus peixinhos, tá? Dê uma boa água para ele. Você depois já conta com você, mas pelo menos deixe seus peixinhos nadando numa água boa, né? Para quem entendeu aqui a metáfora. E que outras dicas mais você tem, Celso, assim, referente a essa naturopatia, naturologia, como é que é o nome correto? A mesma coisa. É a mesma coisa. Naturopatia é o nome que veio para o Brasil, e no início veio do mundo, né? No Brasil, houve uma especialização que foi depois colocado como faculdade de naturologia, né? E deixaram a naturopatia de lado. Mas no fundo é a mesma coisa. Mesmo termo. Bem, então, vamos lá. Então, referente, só para eu finalizar essa parte aqui da água. Legal, vamos. Até vou deixar a dica. Se alguém aqui depois tiver interesse em saber qual filtro que eu uso, pode entrar em contato que eu mando para vocês o link, tá? Então vou deixar. É verdade. A gente falou eu esqueci até de falar, né? Você tinha falado do filtro, eu esqueci de perguntar onde que tinha para adquirir esse filtro. Tem um monte, nossa, se for olhar no mercado, você vai ficar louco, né? Você vai ficar louco. Então, hoje, como eu estudei todos, eu conheço hoje o melhor custo-benefício em relação a filtro, que é eficaz, que é realmente eficaz. Então, quem quiser, depois é só entrar em contato comigo que eu mando o link, tá bom? Tem lá no nosso site, o site é mundomagnético.com.br, www.mundomagnético.com.br, tá bom? Então, só para vocês saberem. Então, agora, e para quem não decorou agora o site, vai no perfil do Celso, que está aqui embaixo, só procurar o nome dele aqui na Hora Pura, manda uma mensagem para ele que ele manda o site para vocês também. Isso. E as pessoas que quiserem também fazer consultas comigo aqui no aplicativo A Hora Pura, tem a opção de fazer consulta. Eu quero saber mais,
eu quero entender mais, eu estou com algum problema de saúde, eu quero cuidar do ponto de vista natural, né? Não só ficar pegando dica na internet, eu quero conversar com um profissional. Então, aqui no aplicativo Aura Pura, você pode agendar consulta comigo. Tem lá os dias, os horários, né, disponíveis, o valor, tá tudo lá marcado. Eu fiz um preço bem acessível para todo mundo, que é metade do preço que eu cobro Olha que bacana. Para você está metade do preço, tá, gente? Já aproveitar, tá cheio de cupom também, que nem eu comentei lá no começo, que a Hora Pura tá oferecendo, já aproveita para consultar, tá com aquela dúvida, quer melhorar alguma coisa, né? Aproveitar uma dica, quer melhorar a alimentação, quer melhorar a questão de não vou dizer regime, mas acho que não é dieta, né? É realmente o cardápio do dia a dia, né? Que a pessoa pode melhorar, às vezes esquece de uma coisa ali, como um legume, alguma coisa que muda 100% da vida da pessoa só de mudar alguns pequenos detalhes no cardápio, né? Exatamente. E não é muita coisa, não. É muito básico, é muito fácil. Claro que é. Às vezes a pessoa está com um problema de saúde. Aí entra uma técnica dentro da naturopatia. Nós temos a técnica principal, Diego, que é chamado trofoterapia. A trofoterapia é o quê? É a terapia pela alimentação. Trofo é você comer, tragar, né? É aquilo que você come. Então é a terapia pelo aquilo que você come. Então, quando a pessoa tem algum problema de saúde, aí o que a gente faz? A gente orienta mais também, para esse problema, você precisa comer mais tal alimento e normalmente suplementar, né? Colocar algum suplemento nutricional. Aí entram as cápsulas, o uso de orientação dos suplementos nutricionais, para quê? Para ajudar, porque às vezes a pessoa está com deficiência de um mineral e ela precisaria comer 1 quilo de um alimento para ter aquilo. Então, você toma as cápsulas, vai ajudar a nutrir. Né? Não tem cabimento, às vezes a pessoa fica, tem que comer 10 ovos por dia. Não tem cabimento isso, né? Tem gente que é louco, não, eu já vi terapeuta que faz. Não, você precisa comer, você está falando, você tem que comer 10 ovos por dia. Pô, toma uma cápsula, não precisa ser exagerado. As cápsulas, a tecnologia também é boa, a tecnologia está aí para ajudar também. Exato, financeiramente até também, né? Porque hoje comprar 10 ovos não tá mais aquela barateza que estava antigamente comprar 10 ovos, né? Também é isso. Então, poxa, e a praticidade, né? E tem hora que você nem consegue. Eu não consigo engolir 10 ovos. 2 tá bom, no terceiro eu já estou virando o olho, né? Tem gente que come. Verdade. Não, então, existe a tecnologia para ajudar também. Então, a naturopatia, a gente faz esse link, né, da natureza com um pouco de tecnologia também. A gente escolhe os melhores suplementos, nem todos são iguais, não adianta. Tem aqui em promoção em tal lugar. Nem vou falar o lugar porque vai evitar problema. Você quer arriscar, problema seu. Eu conheço como é fabricado tudo isso, eu conheço as loucuras que existem hoje no meio dos suplementos naturais, está tudo também contaminado, tudo entre aspas, tem muita coisa contaminada, porque é dinheiro, o povo só quer saber de dinheiro. Tem muito laboratório químico que compra pequenos laboratórios naturalistas só para dizer que está no mercado, mas acaba fazendo uma bagunça ali também. Então, o mundo hoje é complicado em relação a isso, mas tem coisas boas. Então é por isso que a gente orienta. Como eu conheço, eu estou no ramo aí, sou um dos primeiros, dos pioneiros no Brasil dentro dessa área, né? Então eu posso te orientar. Por isso que até tem esse site, né, o Mundo Magnético, lá tem suplementos que eu confio, eu conheço a procedência, sei como são manipulados, etc, etc. Legal, bacana, show de bola. Eu acho que agora o pessoal anotou aqui o nome, mas se não anotou ainda tem esse recurso aí de falar com o Celso depois, fazer aquela consulta, de aproveitar, tirar todas as dúvidas, melhorar o dia a dia, né? E uma dica legal, assim, agora, não sei, porque vai mudar, eu ia falar pro frio, pra gripe, alguma coisa, mas acho que vai mudar, já vai entrar o calor de novo, né? Então, qual mais dica, assim, além da água que você fala, assim, que no dia a dia é bom, um própolis, alguma coisa? Então, uma dica que é bom para independente de qualquer tempo, que é para ajudar a manter você mais forte, mais energético, mais saudável, é o seguinte. Vamos lá. Meio copo de água, desta água aqui, pelo amor de Deus. A clarinha. Então já coloca no seu projeto aí, criatura divina. Coloca no seu projeto. Eu tenho que ter no mínimo, tá? Não é
lá é no mínimo uma água dessa que o Celso falou, tá? No mínimo você tem que ter isso na sua casa, tá? Então já programa esse investimento. Mas vamos lá. Meio copo de água. Nesse meio copo de água você vai pegar uma colherzinha rasa de bicarbonato de sódio, vai colocar ali. A pontinha de uma colherzinha de café, a pontinha da colherzinha de sal integral ou sal rosa, coloca ali. A pontinha também da colherzinha de cloreto de magnésio, isso tudo você compra, hoje tem em farmácia até. Você vai falar, quero um sachêzinho de cloreto de magnésio, você compra lá, é baratinho, 7, 8 reais, uma coisa assim. Pega um sal integral, tá? Pontinha, coloca ali também. E aí você espreme um limão por cima, meio limão assim por cima, e toma e seja feliz. É um shot da saúde. Se puder, coloca 15 gotas de própolis junto. Tá? Então vamos 15 lá. gotas de própolis. Meio copo de água. A colherzinha de café rasa de bicarbonato de sódio. Tá? Enche a colherzinha, não precisa encher muito, uma colherzinha rasa ali. A pontinha dessa colherzinha de sal grosso, sal integral. Sal rosa, né? A ponta, sal rosa ou sal integral. A ponta dela, uma pontinha razoável, tá? Não precisa ser só cisquinho, não. Tem que ficar um pouquinho salgado, sim. E sal integral não faz mal para a pressão, isso é mito, tá? A pontinha com cloreto de magnésio. Você acha em qualquer lugar aí, você acha farmácia, até loja de produtos naturais você vai encontrar. Se puder, 15 gotas de própolis, pode ser própolis marrom ou própolis verde, tanto faz. Própolis verde com álcool, sem álcool. Oi? Com álcool, sem álcool, também tanto faz. Tanto faz. Gotinha tá ali, o que for do seu gosto. O importante é ter a própolis. E aí você espreme meio limão por cima e vai ser uma maravilha. Caramba, quais são os benefícios que traz, Celso? 1, imunidade. Boa. Tá, vai ajudar na imunidade. 2, vai limpar o sangue, tá? Claro que é um detox leve, não é um detox profundo, é um detox leve. 3, vai matar fungos e bactérias pelo bicarbonato de sódio. 4, vai ajudar no funcionamento intestinal. 5, vai melhorar a circulação sanguínea. 6, vai aliviar a pressão do corpo. 7, vai diminuir dores de cabeça. Bastante coisa, hein? Tudo isso só nesse shotzinho você pode fazer. Todos os dias? Todo dia. Caramba, bastante coisa, hein? Pode tomar para sempre. Enjoei. Fica uma semana sem tomar, depois toma de novo. Sempre de manhã, que é uma vez ao dia, né? Normalmente de manhã. Agora, tipo assim, tô meio resfriado, tô meio cansado, pode fazer 2 vezes por dia. Legal. Naquele período, né, para dar um up. Aí depois, dá uma melhorada. Aí depois você volta de novo e dá um tempo. Volta por uma vez por dia. Ou dia sim, dia não. Não tem regra, mas é bom, faz uns 15 dias seguidos, aí depois você vê se quer tomar dia sim, dia não, se quer tomar 2 vezes por semana, né? Depois você mantém, mas não deixe de tomar pelo menos umas 2, 3 vezes por semana, depois que você fez 15 dias seguidos. Aí já vai notar uma bela de uma diferença já. Tá. E aí, lembra que eu falei, a água, ela tá boa porque ela também precisa estar detoxificada, porque as células, os peixinhos, também fazem cocô na água. Então você precisa limpar. Aí entra um produto que você encontra também nesse site, é a espirulina. É uma alga. Essa alga, ela puxa carvão ativado, puxa para eles as toxinas que eles jogam fora. E a espirulina, além de tudo, ela é rica em clorofila, que é ótimo para o sangue, né? Maravilhoso para o sangue. Então, meu amigo, tem muita coisa boa. Esse é um tema assim que devia, no meu entender, devia ser dado na escola. É verdade. Tinha que saber disso, porque isso é básico, isso é o mínimo. Porque eu sofri quando eu era criança, eu sofri quando eu era jovem. E eu procurei e eu encontrei, sem ser médico, sem ter formação nenhuma na época. Depois eu fui fazer as minhas formações, né? Hoje eu tenho mais de 50 cursos. Mas na época não tinha nada. E eu fiz. Por que as pessoas não podem saber disso? Não precisa se aprofundar, não precisa ser profissional, mas pelo menos ter o conhecimento básico, né? E é isso que eu faço nas consultas, né? Às vezes eu dou curso também. Eu tenho um curso chamado O Poder dos Nutrientes, onde eu passo quase tudo isso nesse curso. Então, quem quiser é só entrar em contato.
Show de bola, maravilha. Gostei dessa dica aí do. Então, aí pode limãozinho junto com tudo isso, né? Pra finalizar, acho que pode também até para dar um saborzinho a mais na água, né? Também ajuda bastante. Ajuda, com certeza. Show de bola, maravilha. A Marta mandou aqui uma mandala e aqui temos a pergunta da Vitória Fayette. Ó, mandou um cristal, obrigado, Marta. Ela acho que ela tava pedindo aqui só a dica aqui de novo é meio copo de água clarinha, né, com passada ali no filtro. Água de Uma verdade. colherzinha, tá certinho aqui, pelo que eu vi aqui, a colherzinha de café de bicarbonato, a pontinha de sal integral, outra pontinha de cloreto de magnésio, hein? Não é só magnésio, é cloreto de magnésio. 15 gotas de própolis e metade de um limão. Isso. Por que meio copo d'água? Porque a hora que você colocar o limão, aquilo vai efervescer. Sabe quando você coloca o vitamina C efervescente? Ele dá uma efervescida, ele vai sair uma espuma. É assim mesmo, tá? Se você encher o copo, vai vazar. Vai transbordar. Então, aí depois que a espuma subir um pouquinho, você espera um pouquinho e você pode colocar mais água. Eu faço isso, porque eu tomo um copo com água de tudo aqui, fica mais gostoso até, né? Mas meio copo para você fazer a mistura. Ele vai dar uma espumada, aí depois que abaixar... Pra mexer não precisa, né? É até bom, pode mexer por causa do sal. O sal ele fica grosso no fundo, ele não dissolve muito. Você tem que mexer um pouquinho, aí ele vai levantar mais ainda a espuma. Então já pega um copo grande, não pega um copo pequeno, não, pega um copo grande, coloca metade só, que é para a espuma subir, depois que ela baixar, você pode completar com um pouquinho mais de água de verdade. Se quiser ter água de verdade, entre em contato comigo, você precisa ter um filtro decente, não sei se você assistiu desde o início, foi a Vitória, né? É que não fica gravado, né? Seria bom de ter gravado isso. Será que não dá para as meninas mandar depois para a gente postar? Eu posto no meu YouTube. Eu acho que elas conseguem sim, eu peço sim, com certeza, porque é uma dica muito bacana, é um corte que faz muito sentido para a gente colocar, deixar para o pessoal disponível, porque realmente é uma baita de uma dica. Tá, isso para mim é utilidade pública. Todo mundo tinha que saber isso. Água e colocar essas dicas. Lembrando que tudo isso, gente, é básico, essencial. Tem muito mais coisa ainda para a gente fazer. Só que não adianta fazer ir lá para cima. O doutor fulano de tal falou que tem que ser a vitamina XYZ dividido por 2 elevado à quinta, senão não vai funcionar. Adianta funcionar num trem desse aqui? Não vai adiantar nada, você vai gastar dinheiro. Não vai adiantar. Então, primeiro a água. Interessa quem o doutor falou. Nesse momento, a água primeiro, o nosso meio de vida. Tá? Isso é lógico, isso é essencial. Maravilha. Bom, a gente está chegando ao fim aqui, na verdade já chegou, eu estendi um pouquinho porque estava bem bacana o papo. Eu queria ter estendido mais para falar mais algumas coisinhas, mas acho que a gente consegue marcar para mais uma vez, porque eu acho que são muitos conhecimentos que você tem para compartilhar. Então, provavelmente eu vou remarcar mais uma para a gente conversar, trazer mais dicas aí, até para o verão se aproximando. Pessoal, eu sei que, principalmente, né, as mulheres gostam de ficar mais bronzeadas quando chega o verão. E eu sei que, pelo que a gente conversou já, você tem umas diquinhas também para melhorar, ajudar a pele também a absorver mais, né, o sol, de forma saudável e não ficar aquela vermelhidão que a pessoa parece o boto cor-de-rosa no dia seguinte, né? Com certeza, vamos falar assim. Na próxima a gente entra nisso. Com certeza, maravilha. Celso, de novo, muito obrigado pela participação, obrigado por ter topado. Pessoal que assistiu, acompanhou, aproveita que a agenda, como ele comentou, está com uma agenda aqui com valor muito acessível para vocês realmente aprenderem mais, melhorarem o autoconhecimento de vocês, o autodesenvolvimento. Tem os produtos do Celso que são certificados ali, ele realmente estudou, foi atrás ali no site dele, está disponível para compra, manda para o Brasil todo, acho que está até para fora do Brasil, para quem está fora aí, que eu acho que tem um pessoal que é de fora do Brasil. Tem essa possibilidade também, Celso, ou não? Alguns produtos, sim, não pode mandar líquido para fora do Brasil, né? Líquido para fora do Brasil. Mas o filtro dá para mandar, se alguém quiser o filtro, né? Isso, legal. Alguns suplementos dá também. Tem alguns que depende do país. Tem país que proíbe suplemento, tem país que pode mandar, tá? Mas o filtro, de uma forma geral, dá, se alguém quiser. Alguns suplementos dá, líquido é proibido hoje em dia mandar para fora do país. Perfeito, maravilha. Quem quiser fazer uma perguntinha, está disponível o Celso aqui na plataforma, como eu disse, aproveita, já segue ele, já manda lá um gostei na live, fala aqui que você gostou, que você passou aqui, e aí com certeza o primeiro início da sua jornada de bem-estar já está garantido.
conversando com ele. Obrigado a todo mundo. Abraço para você. Obrigado. Boa noite, Celso. Ótimo finalzinho de semana para você e para todo mundo que acompanhou a gente. Obrigado por escutarem aí a gente uma horinha aqui falando essas maravilhas para vocês. Amém. Boa noite a todo mundo. Tchau, tchau. Valeu. Gente, de novo, muito obrigado por acompanhar. Para quem não ficou no início, né? Quem não viu no início, então passei algumas novidades referente a estarmos na Feira Mística, dia 7 e 8 de setembro. Tá? Quem quiser ir lá, conversar com a gente, vão ter algumas dinâmicas, alguns brindes, alguns atendimentos gratuitos, então aproveitem, quem é de São Paulo, quem não é, vai estar aqui de visitação também, aproveita para ir para lá. Vão ter novidades na plataforma com alguns parceiros, algumas coisas que a gente vai implementar em breve, já tem os cupons, que é uma novidade que a gente colocou, e é isso. Gente, muito obrigado, boa noite, acompanhe as próximas lives que vão ter aí dos nossos especialistas, eu acredito que a Adriana vai estar fazendo uma live hoje de novo, tem mais alguém também fazendo live hoje, eu esqueci, mas tá aqui, já tá iniciando já, na verdade, então corram lá, aproveitem para conhecer um pouquinho mais, ter mais dicas aí, tá bom? Gente, obrigado, até a próxima, ótimo final de semana para vocês.